Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, o que você está fazendo aqui nesse horário? Pois é, o Merval teve a gentileza de trocar comigo, Sardenberg. Já agradeço no ar para ele, o cavalheirismo, a gentileza, porque eu estou em Brasília depois de 1 ano e meio sem pôr os pés aqui nesta terra seca e tenho um almoço de trabalho, então por isso eu fiz esse bem bolado com ele. Você está em Brasília, Vera? Eu aproveitei que o presidente viajou e vim para cá. Você tá igual o Biden, não tá querendo assim encontrar, porque tem isso no hotel, né? Diz que eles estão no mesmo hotel, mas não tem encontro marcado, não se encontraram, nada. Nós estamos eu tô assim, setembro, meio Biden, Cássio. Temos em setembro, tá baita seca. Aí hoje já choveu. Tá muito seco, a seca assunto aqui, como sempre é. Sabe que eu morei 10 anos aqui, né, o Sardenberg? Uhum. E meus 2 filhos são candanguinhos, então eu tenho uma relação antiga com a cidade. Mas você chega no aeroporto em Brasília, a seca já é um assunto, no taxista, nas pessoas do desembarque. E o que estão dizendo é que vai chover quinta-feira. Eu acho que eu trouxe a chuva, porque eu ainda vou estar aqui quinta-feira. Quando eu morei aí, muitos anos atrás, nem vou falar, a nossa regra era o seguinte, tinha que chover no desfile de 7 de setembro. Se não chovesse no desfile do 7 de setembro, sinal de que a seca ia longe. Pelo jeito foi, né? Esse desfile do 7 de setembro foi bem atípico, a gente sabe, né, Sardenberg? Então, nem choveu, acho que nem a chuva deu... quis dar as caras. Nem choveu. Bom, vamos parar de encher linguiça e vamos... O que você achou do discurso, hein, do presidente? Qual é o ponto que você destaca? Sardenberg, foi um discurso muito autorreferente, em que ele priorizou coisas que não são os temas globais mais emergentes, mais urgentes e mais importantes, priorizou temas locais e deu uma visão bastante distorcida da sua política ambiental e reforçou uma visão da pandemia que já se mostrou contrária à ciência. Então, um discurso que não pode ser elogiado. Ele abre o discurso falando que mudou o Brasil e que vai trazer uma nova perspectiva para o público que se informa pela imprensa do que é o Brasil. E aí começa dizendo que o Brasil estava à beira do socialismo quando ele foi eleito. A gente só precisa lembrar que quem era o presidente da República no Brasil quando Jair Bolsonaro foi eleito era o Michel Temer, o mesmo que ele chamou para socorrê-lo agora quando se viu em palpos de aranha por conta das afrontas que fez aos demais poderes. Não estávamos nem de perto nem de longe à beira do socialismo, emprestando dinheiro para nações comunistas. Nem esse tempo tinha nos levado à beira do socialismo, já havia passado. O presidente começou falando de temas absolutamente domésticos que não dizem respeito à pauta da Assembleia Geral da ONU, como a retomada do modal ferroviário brasileiro. Ele fez isso para tentar puxar investidores para o Brasil, mas o problema da desconfiança dos investidores com o Brasil não é se nós temos muitas ou poucas ferrovias, é se nós temos estabilidade institucional, estabilidade jurídica, segurança jurídica, etc. Temas dos quais ele tratou lateralmente. Quando falou da pandemia, o presidente reforçou o tratamento precoce, que é algo que não tem paralelo no mundo, não tem nenhum governante mundial, global, que esteja defendendo até hoje o tratamento com esses medicamentos que são sabidamente ineficazes. Não é que eles não são comprovadamente eficazes, eles são sabidamente ineficazes. Falou das vacinas relativizando a necessidade das pessoas se vacinarem, dizendo que é uma liberalidade e que ele nunca vai exigir. Omitiu o fato de que o seu governo cortou ou recomendou que se corte a vacinação dos adolescentes.
E, de novo, fez uma contraposição entre economia e vida que não é cabível e que tinha sido o oposto do que o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, falou na sua fala inicial, justamente da necessidade de o mundo se unir em torno de equidade vacinal para todos os países do mundo, em torno de uma nova economia que contemple os desafios de você eventualmente lidar com emergências como a pandemia, outras emergências sanitárias, de se preparar para novas emergências sanitárias. O discurso dele teve mais eu do que o Brasil e do que o mundo. Sardenberg foi um discurso que olhou para o próprio umbigo e, de novo, foi provinciano. O discurso dele de 2019 já havia sido bastante provinciano e tinha sido pior ainda, porque tinha sido escrito pelos olavistas, ali pelo Ernesto Araújo, pelo Felipe Martins. Agora ele tentou dar algum lustro nesse discurso. Tirou, por exemplo, a defesa que ele queria fazer do marco temporal para as demarcações de terras indígenas. Achou que não cairia bem. Então ele deu alguma lustrada no discurso, mas ainda assim um discurso negacionista quando fala da pandemia, mentiroso quando fala do meio ambiente, porque omite as nossas mazelas e finge que ele tem uma preocupação com um tema que não tem, e muito provinciano ao tratar de temas laterais. Eu acho que é importante, né, Cássia? Acho que são 3 pontos. Primeiro, esse que você destacou, Vera, dizer que o Brasil estava sob uma ameaça socialista. Isso é de um ridículo atroz, né? E a outra coisa, ele dizer o seguinte, que ele não entende como os outros países não aplicam o tratamento precoce. Quer dizer, ele devia dizer pensar o contrário, né? Quer dizer, como ninguém aplica, é sinal de que... Eu vou rever o meu conceito, né? Quer dizer, então Talvez não esteja o mundo inteiro errado e eu certo. E eu certo, exato, muito autorreferente. O Bolsonaro não é nunca uma pessoa disposta verdadeiramente e genuinamente a rever as suas convicções ou as suas obsessões ou as suas crendices, Sardenberg. Ele vem reforçando esse pequeno repertório dessas... que não são ideias, né? São superstições, são crendices, são ideias fixas ao longo da sua trajetória. E faz isso ainda no curso da pandemia. Então ele reforçou todas essas características. E outro ponto que chama atenção é a agenda do presidente lá em Nova York, porque em circunstâncias normais o presidente do Brasil deveria estar falando com investidores, banqueiros, fundos de investimentos, devia estar com uma agenda carregada, né? E tá nada, ele vai lá comer pizza, né? Porque... E a picanha que você ficou bravo filmar ontem, né? 7 manifestantes, o presidente se deu ao trabalho de fazer um vídeo selfie para mostrar que eram 7 manifestantes e deixar o filho postar isso nas redes sociais. O ministro da Saúde, no curso da emergência global da pandemia, se dá ao vexame de mostrar o dedo médio para as pessoas no meio da rua, né? Mais uma vergonha, mais um vexame global. E a gente vê isso, o presidente querendo achar que comeu uma pizza na calçada porque não se vacinou, e é o único líder do G20 que diz abertamente que não se vacinou e se gaba disso. Ele acha que isso é um sinal de que ele é gente como a gente, etc. Sendo que ele não está lá para ser gente como a gente, ele está lá para representar o Brasil, inclusive nessas agendas a que você se referiu, que são as agendas nas quais ele deveria apresentar o seu portfólio de realizações para investidores, né? Ele disse que a gente vive um programa de privatizações como nunca antes no país. Isso é mentira, é pura e mentira. O maior programa de privatizações que a gente viveu, com erros e acertos, foi o das teles. Foi uma época em que houve um norte realmente de privatizações no Brasil. Não é o que acontece agora. A gente faz uma privatização aqui, outra ali, aos solavancos. As privatizações grandes, como a da Eletrobras e dos Correios, já foram mandados projetos preliminares para o Congresso, mas elas não estão em andamento. Isso é mentira do presidente. Então, mesmo em relação a esses temas que concernem aos investidores, ele mentiu. E ele é uma ingenuidade atroz ele achar que as pessoas, porque leem a imprensa brasileira, têm uma má informação. Essas pessoas recebem relatórios de risco, recebem análises acuradas de cada um dos países para saber onde colocam o seu dinheiro. Então, até nisso ele é provinciano. Eu falando aqui, vou mostrar que a imprensa está errada. É ridículo, mas é dessa maneira que ele se
comporta e seus assessores se comportam igual a ele, são um espelho da sua gestão. O comportamento indefensável de moleque do ministro da Saúde numa viagem internacional em plena pandemia mostra que não que quando as pessoas entram no governo no Bolsonaro, elas não melhoram o Bolsonaro, elas pioram a partir dele. E em relação a isso que você falou, Vera, só rapidinho uma observação que me chamou a atenção. Nesse mesmo episódio do ministro da Saúde mostrando o dedo médio para as pessoas, naquela manifestação, teve o substituto do Ernesto Araújo, o Carlos França, tido como um moderado, fazendo arminha com a mão. Parece que é exatamente isso que você acabou de dizer. Quem é tido como moderado não melhora, no convívio com o presidente parece que piora, né? Piora, as pessoas estão hipotecando as suas próprias biografias nesse lodaçal de negacionismo, de agressões, de discurso violento, de discurso de ódio. Elas não se dão conta de que os governos passam, mas as suas vidas ficam. E a necessidade de que elas prestem contas às suas famílias, à história, ao seu país, essa permanece, né? Aos seus pares, né? Como alguém volta para uma sociedade de medicina depois de ter cumprido uma trajetória como essa que o Marcelo Queiroga está se dispondo a cumprir. Não é uma coisa simples, mas ainda assim, no balanço ali de perdas e danos, as pessoas parecem dispostas a fazer isso pelo brilho temporário de ocupar um cargo no primeiro escalão. É triste. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado pela troca do horário e até amanhã. Obrigada a vocês e a Eric e ao Merval que conseguiram viabilizar isso, gente. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.